Bom, então vamos lá, pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos à Liga BIM Prefeitura. Antes da gente começar e apresentar aí o convidado e a gente começar a nossa conversa de hoje, eu estou aí suprindo a ausência da Késia, né? E desde já a gente pede aí, torce muito para que a mãe dela se recupere o mais rápido possível, né? Ela está cuidando lá da mamãe dela, então eu estou aqui, como ela disse, pilotando a nave hoje. E aí, para lembrar vocês, né? Eu acho que é importante. A Liga BIM ela é um projeto da Conexão BIM que foi iniciado, foi startado lá no começo em parceria com o professor Rogério Lima. E aí tem o patrocínio da AutoQI, da Solibre hoje, né? A gente se encontra mensalmente. Os encontros são sempre online e gratuitos, sempre voltados para a evolução do mercado do setor privado. Não necessariamente só tem pessoas ou profissionais do setor privado, mas com esse enfoque, né? São pessoas que representam. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um case muito bacana que foi realizado lá na Prefeitura de Foz do Iguaçu, em parceria com a AutoQI, né? Então, o nosso convidado de hoje é o Arley. O Arley, seja bem-vindo. A gente agradece aí de já a sua disponibilidade, né, para nos atender. Está travando? Tá travando Vocês muito. estão me ouvindo? Está travando Eu bastante? te ouço, mas a imagem está travando bastante. Ah, tá. Beleza, deixa eu substituir aqui, ver se eu coloco na outra câmera que fica melhor. Mas, bom, vocês conseguiram me ouvir pelo menos, né? Então tá bom. É mais para a gente poder deixar registrado aqui do que se trata a Liga BIM e como é que funciona o projeto e tudo mais. Então, é isso. E aí, Warley, fique à vontade, tá? Para se apresentar e se você quiser ir, vou, vou te passar aí a palavra. E aí, espero que seja uma conversa muito boa. Se vocês tiverem perguntas, vão colocando no chat, tá? Vão colocando as perguntas ali no chat para a gente poder conversar e trocar uma ideia logo após a apresentação do Arley ali, tá bom? Fique à vontade, Arley. Obrigado. Obrigado, Lucas, aí pelo convite, né? O pessoal da AutoQI aí representado pelo Vinícius. Eu peço desculpa, eu tive um probleminha, acabei com o notebook aqui, o webcam não funcionou, não sei por quê, mas eu tô pelo áudio e vídeo pelo celular e a apresentação está no computador, né? Então, entrar em contato conosco, né? Meu nome é Warley Mendes, eu de formação sou engenheiro eletricista e hoje na Prefeitura de Foz eu estou como agente administrativo, lotado na Secretaria de Planejamento e Captação de Recursos, né? Então, assim, basicamente todos os projetos da cidade, eles passam pela gente, pela nossa equipe de engenharia. Uma exceção ou outra, né, que vai para a Secretaria de Obras. Um exemplo é a questão da pavimentação asfáltica, né, que aí eles fazem todos os projetos e execução por lá, né. A cidade ela tem uma usina de asfalto próprio, mas ao longo da apresentação aí que eu preparei, vocês vão ver que a nossa demanda ela é bem significativa. Mais alguém vai se apresentar? Eu posso dar início aqui na apresentação? Pode seguir, pode seguir, fica à vontade. A Então, sua vamos lá, apresentação ainda não está aparecendo, se tu quiser compartilhar com a gente, tá? eu aí, só um minutinho. Arley, eu queria te agradecer, até aproveitar enquanto você está compartilhando aí a apresentação. Eu estou aqui de fantasminha no backstage, tá?
Agradeço a todos vocês aí que nos ajudaram, compartilharam o link hoje desse encontro, dessa apresentação, e desejo boa sorte e aproveito para todo mundo que estiver aqui ouvindo a gente, peço para que vocês coloquem as suas perguntas, tá? O Arlen ele vai fazer a apresentação durante 20 minutinhos aproximadamente, mas vocês podem colocar as perguntas ali no chat, que ele vai respondendo para vocês. Também estão perguntando aqui para a gente se essa apresentação vai estar disponível. Sim, tá, pessoal? Todos os encontros eles são gravados e depois a gente solta nas redes sociais da Conexão BIM. Então, depois esse teu trabalho, viu, Arley, vai repercutir bastante, tá? Fica à vontade aí, obrigada por estar presente com a gente compartilhando. Obrigada também, pessoal da AutoQI, pelo apoio e por estar proporcionando essa visibilidade do teu trabalho, do teu projeto. Eu que agradeço ao pessoal que está acompanhando aí. Também tem um cara muito bom aí que nos deu um apoio fantástico, o tal do Vinícius aí da AutoQI, cara muito bom mesmo. E nos ajudou bastante, está nos ajudando bastante, né, nessa implementação aí na nossa prefeitura. Prometo que eu vou tentar não estourar o tempo, tá, pessoal? E peço desculpa aí, porque ao longo da semana foi bem corrido mesmo, tá? Mas vamos lá então. Tá aí uma foto, né, da Terra das Cataratas. Eu não sou natural de Foz, estou aqui há 5 anos, mas é uma cidade muito bonita, né, maravilhosa, que se alguém tiver oportunidade de conhecer, venha. Mas como todas, né, apresenta aí também problemas urbanos. Então, assim, hoje a nossa prefeitura, ela conta aí, são alguns órgãos que eu retirei do Portal da Transparência, só para contextualizar, ela tem 19 secretarias e mais 4 autarquias, né? Então, assim, todas não, né? Exceto a que eu atuo, que é a de planejamento e captação de recursos, que é a secretaria que cuida de convênios, projetos, montagem de processos licitatórios, né? E tudo vem pelo planejamento. É o coração da cidade, basicamente. E assim, até pouco tempo atrás, e hoje a gente agradece muito isso, né? Porque a gestão, o prefeito atual que está no segundo mandato, ele teve essa visão de melhorar a infraestrutura do setor de engenharia, né? Só para vocês terem uma ideia, há 4 anos, 5 anos atrás, os computadores que a gente utilizavam sequer suportavam a tecnologia BIM, né? Aqui a gente tem mais essas 3 autarquias, mais a Fundação Cultural. Então, assim, nosso secretário atual, o Andrei, na época ele era diretor, né, de projetos, e ele chegou até o gestor atual e explicou, né, sobre a tecnologia BIM e se envolve assim, né, para quem não entende, não é da área, é um alto custo, não tenha dúvida, né? A gente sempre viu o quê? Como investimento, né? Então, assim, o prefeito, ele, nesse ponto, é um cara bem aberto e ele quis saber, né, o porquê ele deveria investir em plataforma BIM. O que é esse negócio de BIM, né? Então, a metodologia BIM aplicada às prefeituras, para a gente, ela trouxe uma previsibilidade de custos gigantesca, né? Porque quando a gente começou a implementar isso aí, a primeira coisa do gestor eu não quero mais saber de aditivo. E aí o BIM veio para facilitar bastante isso, né? Então a previsibilidade de custos já minimiza muita coisa de aditivo, né? Por quê? Porque a gente tem um planejamento mais assertivo, né? Quer queira ou quer não, a solução integrada, não vou dizer que não vai acontecer, mas a quantidade de erros reduz drasticamente nos projetos e na execução da obra, né? Porque a gente sabe que qualquer erro que acontece ali atrasa a obra e já vira aquele caos. Quem é da área sabe bem o que eu estou falando. Qualidade dos projetos. Isso era uma dificuldade muito grande que a nossa prefeitura enfrentava, né? E questão de entendimento, visto que hoje ele gera lá o 3D, né? Tudo integrado. Acho que depois o Vinícius ele pode falar até melhor do que eu com relação a isso aí. E vem dando tudo certo.
Então, o BIM é o quê? É uma modelagem de informação da construção, né, traduzido do inglês, que é um conjunto de tecnologias, processos e políticas que permite aos usuários lá a projetar, construir e operar num espaço virtual, simultaneamente. Né? Isso é bem interessante. A partir dali do projeto arquitetônico, hoje a gente já está começando isso já. A gente também pode atuar na execução dos complementares. Inclusive, essa semana teve uma coisa até legal que o nosso engenheiro eletricista ele teve que solicitar uma alteração de um projetinho arquitetônico, porque justamente nessa integração foi identificado que tinha uma parede que ela tinha que estar um pouquinho mais distante ali, né? Talvez se fosse há 3 anos atrás que a gente trabalhava dessa forma, não teríamos detectado esse erro, né? E lá na frente poderia gerar um transtorno muito maior, certo? A outra questão é a seguinte: tem um decreto federal, né, um decreto da União, 10.306 de 2020, que ele institui a utilização do BIM. Né? E no nosso caso, a gente também tem um decreto estadual do governo do Paraná que exige, né, projetos na tecnologia BIM. Então, o que acontece? Foz do Iguaçu, hoje, ela tem vários convênios, tanto com o governo federal, quanto com o governo estadual. Então, assim, para a gente começar a atender esses convênios, foi mais um motivo que a gente levou para o chefe do executivo, né, para a gente conseguir fazer a aquisição dos softwares. Então, aqui a fase 1, né, foi a partir de janeiro de 2021, que o foco é em projetos de arquitetura e engenharia para construções novas, que é o que mais aconteceu aqui no município, né, escolas, CMEs, campos de futebol, teve uma demanda muito grande, ainda bem. Então, todas essas construções hoje, né, obras de drenagem também, ela envolve o que? A parte estrutural, instalações elétricas, hidráulicas, né, ar-condicionado, que era uma coisa que até então era muito pouco executada, né? E a extração de quantitativo e geração de documentos gráficos, né? Mais a compatibilização de todos esses projetos. A fase 2 ela vai se iniciar a partir do ano que vem, né, janeiro do ano que vem, que é a execução direta ou indireta, por exemplo, de arquitetura, engenharia e gestão das obras, reforma, ampliação e tudo mais, já vai ser obrigatório, né? Orçamento, planejamento e controle de execução de obras. Hoje a gente já tem os softwares, né, para elaboração de projetos de arquitetura e engenharia, então arquitetônico, hidrossanitário, elétrico, todos os complementares, estrutural. A gente já tem todo os softwares para trabalhar em cima disso. E o nosso foco hoje é o quê? Orçamentação, planejamento, né, e controle de execução de obras. Até o Vinícius pode falar muito melhor do que eu disso aí do Visus, né, e do sistema da AutoQI Cloud, que é o que a gente está interessado, né. E a partir de janeiro de 2028, aí sim, isso aí vai ficar em definitivo, tá? Depois vocês podem dar uma olhadinha melhor nesse decreto aí. E assim, o que a gente vê, ele não se torna mais só obrigatório para o poder público, né? Porque tem várias prefeituras que elas não têm uma equipe de engenharia suficiente para desenvolver a demanda do município, certo? Então, assim, provavelmente eles vão ter que fazer a contratação dos projetos. E aí, né, essas empresas que começarem a participar, né, desses processos licitatórios, seja ele por pregão, concorrência ou termo de tomada de preços, né, ela vai ter que desenvolver esses projetos na plataforma BIM. E isso é uma realidade. Então, assim, já seria bom quem pudesse ir antecipando no mercado, né, vai sair lá na frente. Então, aqui eu só coloquei uma explicaçãozinha do que o decreto foi dividido, tá? Como o material vai ficar disponível. Depois vocês podem dar uma lidinha aí, tá? Um problema que a gente enfrentava bastante aqui na fase 2, questão dos as-built, era muito também, né? Além dos aditivos.
E tem sido reduzido consideravelmente isso aí, né? Depois que a gente começou esse processo de implementação do BIM, a questão de retrabalho aditivo e as-built, assim, né, minimizou bastante. E aí, assim, quando fomos implementar isso, tem o tal da mudança, né? É a mudança de pensamentos, é a mudança da forma de trabalhar, né? É a mudança de não ver isso como um gasto, e sim como um investimento, né? E aos poucos a gente foi trabalhando isso desde do prefeito até os engenheiros e arquitetos que já estavam lá há mais tempo no município. Né, a mudança, todo mundo é avesso a uma mudança, né? Ela sempre causa desconforto, você sempre tem que sair da sua zona de conforto e procurar melhora. E hoje o que a gente vê é o seguinte, o pessoal já, né, já mudou totalmente essa visão, que todo mundo já fica, e aí, quando, né, vem mais softwares para todos, enfim, né? Bom que isso aconteceu. Mas aí, como que a gente conseguiu, né, começar a implementar isso na cidade? A gente viu que o prefeito ele tinha interesse, mas, né, o Vinícius está aí de testemunha, a gente teve que ter aquele papo de vendedor, mostrar o problema e a solução, né? Então foi o que a gente começou a mostrar, né? Toda vez que chegava algum tipo de problema da cidade, e aí não é exclusivo da nossa cidade, a gente sempre batia na tecla do BIM e mostrava lá o como poderia solucionar, né? Um exemplo prático disso era o tempo de execução dos projetos. Era um tempo bem razoavelmente assim grande. Hoje também foi uma coisa que foi resolvida, né? Diminuímos bastante isso aí e aumentamos a assertividade. Então, assim, a eficiência e eficácia disso, cada dia mais, tem melhorado, né? E aí eu queria dar um parabéns especial aqui à nossa equipe lá do planejamento, todos os arquitetos e engenheiros envolvidos no processo, porque são pessoas que se dedicam bastante, né? E não adianta você ter só a melhor ferramenta, né? Se você não tiver os profissionais qualificados também interessados em aplicar isso aí. E uma coisa que a gente tinha no começo era a quantidade de recurso, né? Depois, quem tem um projeto interessante, que ele já está na fase de execução, que é a nossa pista de atletismo. Ela ficou no padrão internacional e ficou um projeto espetacular, né? Muito bem desenvolvido mesmo. Então, assim, 45% das nossas plantas, né, elas sofriam com revisão após a emissão do executivo. Então, isso era um problema grave que a gente tinha. De 6 a 30% desperdício já previsto, né? Depois, aí, quem nunca passou por isso que atira a primeira pedra, né? 88% sofreram, né, ou sofrem adequações nas instalações, que é o que eu falei das builds, né? Retrabalho, 9% por falta de compatibilização. Isso aí é porque a gente já conseguiu diminuir isso bastante. 5% de reparo em obras recém-concluídas, né? E mais 26% dos projetos necessitavam de as-built. Então, assim, se vocês puderem observar, são números que são altos, né? Dependendo do que for. Eu considero, por exemplo, 26% dos projetos de as-built um número alto, visto o tamanho da nossa demanda, né? A gente tem 18 secretarias para atender e mais 4 autarquias, né? E aí tem envolvido tanto construção, ampliação, reforma, a Fundação Cultural, a gente cuida bastante também dos eventos que a autarquia promove para a cidade, que a gente tem que se preocupar também com a aprovação do projeto no Corpo de Bombeiros, né, e em outros órgãos competentes. Então, a gente foi fazendo isso, né? Apresentava um problema e depois a solução. Então, era uma forma que a gente fazia, 2D, sempre, solução agora que eu vi, falta um Wally. Depois eu corrijo esses erros de português aí na disponibilização do material. Então, assim,
utilizando aí a plataforma BIM, 23% em redução de custos, né? A gente tem isso aqui também, questão de trânsito na cidade melhorou bastante, né? Então, assim, validação do projeto entre 10 mil e 1 milhão de reais, né? Hoje é mais fácil você validar um projeto desse aqui. Também enchentes, né? O Vinícius hoje é prova, até essa semana a gente está buscando uma solução, um software mais adequado que possa nos atender para resolver essa situação de algumas enchentes em alguns pontos aqui da cidade, né? E vamos conseguir aí, se Deus quiser. Que mais? Soluções de projetos, que era um grande problema que a gente tinha, né? Então, assim, aumentava em torno de 21% o controle dos custos, que é a questão dos aditivos, e isso o prefeito não queria, era uma coisa que ele queria reduzir bastante. E também acontecia muito, né? Falha em projeto, para a obra, aí tem que voltar lá na Secretaria de Planejamento, fazer as builds, fazer correção, solicitar o aditivo ou glosar. Então, em torno de 19% dos prazos aí estouravam também. Isso é ruim tanto para o município, né, quanto para a empresa que está executando, porque assim acaba que também eles fazem uma previsão de cálculo lá da execução da obra baseado no que vai gastar, né? Então aí tem retrabalho, uma coisa assim que reduziu drasticamente aí na nossa secretaria, né, em torno de 70%. E, né, o tempo na construção. Isso também, assim, vai diminuir ainda mais, porque a gente ainda não conseguiu implementar as soluções BIM conforme a gente planejou, né? Todos os projetos integrados com o arquitetônico, utilizando aí o Visus na plataforma cloud ainda, né? Esse é o nosso sonho, é o mundo ideal. Então, assim, a gente foi atrás da AutoQI, né? Pessoal muito qualificado, apresentando todos esses problemas para o chefe do executivo, né? Todas as soluções, e ele deu o aval para a gente seguir, né, os trâmites para conseguir as ferramentas necessárias para minimizar e diminuir esses problemas, né? A gente foi atrás do pessoal da AutoQI. Hoje a gente tem o AutoQI EBERIC, né, para modelagem, análise, dimensionamento e detalhes de projetos estruturais. A gente tem o AutoQI Builder, né, que é a mesma coisa, a modelagem, análise, dimensionamento e detalhamento, né, dos complementares, hidrossanitário, elétrico, sistema de ar-condicionado, dentre outros, né. Estamos aí correndo atrás para implementar o Visus. O Vinícius já está cuidando desse processo e está bem adiantado, né? Tudo sai conforme o planejado também, a gente vai conseguir, juntamente com o AutoQI Cloud, né? Que aí seria o pacote completo. A gente conseguiria fazer os projetos arquitetônicos, integrando o EBERIC e o QI Builder para a execução dos complementares, já fazendo toda a orçamentação ali por parte do Visus, né? Do AutoQI Visus, e a gente deixaria isso também na plataforma cloud, que seria aí também exclusivo do município, né? Hoje a gente tem um servidor próprio, mas que vira e mexe a gente começa a ter problema de espaço, né? Então os projetos mais antigos aí a gente acaba tendo que salvar e-mails físicos também para conseguirmos espaço para questão dos novos projetos, né? Então, assim, o nosso sonho é chegar nesse patamar, estamos caminhando para isso. E juntamente com todo esse pacote, né, o município de Foz do Iguaçu, ele também está atrás de uma capacitação, né, para os profissionais que vão atuar com essas ferramentas. Então, o pessoal da AutoQI aí vai poder dar esse treinamento para a gente de utilização de todos os softwares, né, integrados com a plataforma Visus e com a AutoQI Cloud. Então, assim, isso acaba sendo um patrimônio do município, na verdade, né? Por isso que eu falei, lá no começo o prefeito enxergou, né, nossa, um investimento de milhões. Hoje ele já tem uma visão, né,
diferente. Ele vê que isso é o quê? É um legado que vai ficar para a cidade, né? Então, aqui o Visos, né, que foi a última parte aí que a gente deixou para adquirir, e aí a gente foi apresentar para ele, né? Tem lá o modo de trabalho, você elabora lá o cronograma, orçamento, né? Planeja tudo contemplando o BIM, né? Então, isso seria a primeira etapa. Então, assim, tem como trabalhar de forma híbrida, né, com ele. Também ele trabalha com os modelos IFC, isso é uma coisa bem legal, e quantitativos em planilha. Então, ele consegue fazer isso tudo ao mesmo tempo, né? Então, é possível ter 4, 5 profissionais atuando, né, no mesmo projeto ao mesmo tempo, né? Se eu estiver falando besteira aí, Vinícius, você pode me corrigir, fica à vontade, né? Ele faz a importação dos modelos, né, em IFC, dos projetos. Questão de quantitativo, isso aqui foi uma coisa que o nosso diretor de orçamento aqui, ele ficou encantado, né? Porque a velocidade com que ele extrai, né, esses quantitativos num grau de assertividade muito grande, né? Porque qualquer incompatibilidade entre os projetos já é detectável na fase de elaboração. Então, quando for trabalhar aqui a parte orçamentária, vai minimizar, né? Vai diminuir bastante a questão de erros aí. Já diminuiu muito na nossa secretaria, acho que 80%, né? Banco de dados também de orçamento, isso é uma coisa bem legal, porque para a gente aqui, por exemplo, a gente já chegou a fazer escolas muito parecidas ou até mesmo iguais, né? Então, assim, ficava tendo praticamente um retrabalho de fazer um novo projeto, fazer um novo orçamento do zero. Com ele, não. Você simplesmente vai atualizar lá o seu banco de dados, né? No nosso caso, que a gente usa a Sinap como referência para orçamento. Vai pegar a Sinap mais atualizada, ele faz essa integração e já sai ali o quantitativo com o preço atual, né? Gera relatórios, né? Então, assim, o planejamento da obra ele fica bem mais completo e, consequentemente, isso, né, diminui erro, diminui retrabalho, gera economia de recurso financeiro, né? Que a engenharia em si é isso, né? Você fazer o melhor, gastando o mínimo possível. E, por fim, o cloud, né? Que tudo isso que eu falei, ele vai ficar centralizado na nuvem, uma plataforma em nuvem da AutoQI, né? Todo o fluxo de todos os projetos aqui, processo do BIM, eles ficam conectados a pessoas, projeto até a construção, né? Então, assim, fácil acesso, totalmente assim rastreável, né? Todas as pessoas todos os usuários ali que acessam o banco de dados ficam um registro. Isso para município, né? Órgão público é interessantíssimo, né? A gente já teve questões aqui de perder projetos e não se sabe quem deletou, se foi por querer, sem querer, enfim. Então, esse registro aí para a gente é importantíssimo. E toda a compatibilização de tudo isso que eu falei, né? KBuilder, Eberic, tudo, Visos, né? Tudo fica lá salvo na nuvem. Então, assim, qualquer alteração que seja necessária a realizar, é fácil acesso, né? Fácil de se trabalhar. O pessoal fez uma apresentação para a gente, assim, espetacular. 1 hora foi até pouco, né? Para falar tudo que a ferramenta tem disponível e como utilizar. Por isso a gente está indo atrás dessa capacitação, justamente porque aí eu creio que eu peguei o começo disso, né, e posso dizer o quanto melhorou desde a implementação de tudo isso aqui que eu mostrei para vocês até hoje. E tem muito ainda a melhorar, né, tem muito ainda a acertar. Mas, em vista do que era antes, né, melhorou bastante. Claro que tudo isso aqui que eu estou dizendo a vocês também foi possível graças à visão da gestão atual, que investiu em maquinário também, né? Os nossos computadores hoje, os que a gente tinha não suportavam as ferramentas. Hoje o nosso pessoal de engenharia tem a última palavra em TI, né? Que as nossas máquinas também são muito boas.
E aí, né, essa capacitação também vai ser feita aí pela AutoQI, acho que é um AutoQI Education, deve ser um ramo lá da AutoQI. E a gente estamos atrás aí desse treinamento corporativo, né, que é a capacitação profissional para a nossa equipe aí. Mas não é só para órgão público, né, também para empresas particulares, enfim. E o nosso sonho é chegar nesse modelo aqui, né? Projeto, gestão da comunicação e informação, obra, gestão de custos, né? Tudo integrado, né? Porque principalmente a gente que está no serviço público, a gente lida com dinheiro público, né? Então, assim, é evitar o desperdício, evitar retrabalho, atrasos, né? Tentar cumprir ao máximo o cronograma. Então, assim, e isso reflete lá na frente, né? Tanto é que a gestão atual percebeu isso também. Então, assim, é isso, pessoal. Tentei ser bem breve, né? Vamos abrir aí o espaço para as perguntas. Estamos caminhando aí para coisas melhores, né? E se Deus quiser, aí até o final do ano vai sair tudo conforme a equipe de planejamento planejou, né? O secretário atual também, né? Uma pessoa assim que ajudou bastante. No começo, ele era diretor da diretoria de projetos, né? E o pessoal também da tecnologia da informação da nossa prefeitura aqui, né? Ajudou bastante também, né? Na aquisição de tanto dos softwares quanto equipamentos e assim, valeu a pena. É uma coisa que eu posso dizer e parabenizar aqui toda a equipe de planejamento da prefeitura de Foz, porque hoje a gente consegue ver esses resultados aí. Show. Show de bola, Warley. Obrigado, viu, cara, por abrir aí um pouco de como é que foi o processo. Tem bastante pergunta aqui, acho que vai ser uma interação legal. E aí eu não vou perder muito tempo, não. Já vou direcionando aqui para a gente poder conversar, tá? Então, Claro. a Juliana fez a seguinte pergunta: como é que foi a aceitação das pessoas para essa nova metodologia? Se você quiser já emendar, vocês tiveram um plano de implementação? Como é que foi isso? Como eu disse na apresentação, a mudança ela te causa desconforto. Porque assim, o município ele tem uma certa defasagem de profissionais. Porque não é como na iniciativa privada, que você vai lá e contrata, né, a bel prazer. A gente passa por um processo seletivo, por um concurso público, é um processo um pouco demorado, né? Então, assim, de modo geral, a aceitação foi muito boa, né? Mas, assim, ficou uma coisa que todo mundo se empolgou, achou o máximo, mas a capacitação, né, deixou um pouco a desejar. A gente tem muitos funcionários que são muito proativos, né? Enquanto a gente não está conseguindo fechar essa capacitação, tem muita gente que já está aí no YouTube pesquisando e está melhorando. Assim, o pessoal um pouco mais antigo teve um pouquinho de rejeição no começo, mas acabou que hoje todo mundo está se adaptando super bem quanto a isso aí. E também, assim, como conseguem, eles vão descobrindo a utilização do software, eles vão vendo que isso vai diminuindo o tempo de trabalho, retrabalho, enfim. E o pessoal Sim. passa a gostar. É porque a grande questão é que vocês estão indo pelo caminho certo, né? Não implementando o BIM como se fosse um produto, mas uma forma melhor de se fazer os projetos que sempre, sempre foi preciso fazer, né? Atender a mesma demanda, Isso, mas de uma forma mais inteligente, olhando por essa perspectiva, né? Não como uma simples novidade do mercado, né? E aí, pela tua apresentação, deu exatamente para ver isso. que vocês foram focados nos problemas, nas dores mesmo, né? Isso é bacana, é a forma correta, com certeza. A pergunta da Josélia é a seguinte: como é que vocês medem os percentuais de problemas e ganhos obtidos com a implementação BIM? Olha, é uma estimativa, né? Eu vou te falar, por exemplo, pela parte orçamentária, que foi uma diretoria que eu participei durante um bom tempo. Porque assim, hoje o meu cargo, eu tenho uma boa noção disso, porque depois que todos os projetos estão prontos, né, eu monto todo o processo licitatório, né,
para encaminhar à Secretaria de Administração. Lá tem um parecer jurídico para ver se está tudo certinho. E depois de lá, publica-se no portal da transparência para licitar. No começo, quando eu entrei, eu falo tranquilo, isso aqui. Todos voltavam com algum erro, entendeu? Todos voltavam. Seja de orçamento, seja de projeto. Era raro, né? Um processo não voltar. Seja até mesmo por erro administrativo, entendeu? Então, assim, hoje a gente utiliza a versão gratuita do Trello, né? Então, a engenheira civil nossa que implementou isso também na nossa secretaria, a Gabriela Guzzo. Então, assim, hoje a gente tem todo o controle. O que está na fase de elaboração de projeto arquitetônico, o que está na fase de complementares, o que está na fase de orçamentação, o que já foi enviado para a SMAD. E a partir daí, o que volta, o que não volta, o que tem de erro, a gente consegue ter uma estimativa. Eu creio que quando a gente conseguir implementar o Visos, né, por ele ter essa integração tudo num sistema só, eu acho que essa estimativa, essa estatística, ela vai ser mais assertiva do que os dados que a gente tem hoje. Certo. A Ju também perguntou o seguinte: vocês têm caderno de especificações técnicas? Tem alguma, complementando, né, a pergunta da Ju, vocês estão fazendo esse trabalho de padronizar as documentações para que você tenha que você consiga contratar corretamente, né, e tudo mais? Ou até mesmo executar internamente já partindo de um padrão, né? Hoje também a gente já conseguiu isso. Se você pegar uma licitação do município em 2016 e uma de hoje, você vai ver que hoje ela é muito mais completa, né? E é claro, vai ter mudanças, 14.133 está aí, né? Vão ter algumas modificações e a gente já está se adaptando a isso, mas hoje a gente tem muita coisa já, o caderno técnico já está bem desenvolvido, evoluiu bastante nesses últimos 4 anos aí. A nossa equipe de arquitetura e de engenharia nesse ponto aí espetacular, né? Sempre lutando para tentar deixar o mais padronizado possível. Porque também no serviço público é do município, né? Amanhã eu posso ir embora, ou qualquer um pode ir embora, e quem vier já vai ter um caminho a ser seguido. Esse senso de dono é importante, né? Ter Isso. essa visão de que a gente precisa deixar de fato um legado, não não se preocupar só com a nossa gestão, né? Uma visão que tem se tornado escassa, mas que é fundamental, né? Com relação ao início do processo, vocês contrataram primeiro uma consultoria para poder entender qual seria esse caminho? Ou vocês já abriram direto uma licitação para poder contratar as ferramentas? Como é que foi isso? O nosso secretário atual hoje, o Andrei, ele, na época, acho que há 4, 5 anos atrás, se eu não me engano, ele era diretor de projetos, né? Elaboração de projetos. Então, assim, por ser um engenheiro que já estava no mercado, ele já tinha essa noção, juntamente com os outros que estavam lá à época. E então, assim, a gente não contratou uma consultoria, mas a gente fez um contato direto aí. Não sei se posso falar o nome de outras empresas, né? Mas tanto com a Autodesk, tanto com a AutoQI, né? Então, assim, hoje a gente tem as duas plataformas BIM das duas empresas, utilizando muito mais a da AutoQI, né? Porque quer queira ou não, ela é muito mais completa, mas muito mesmo. Então, assim, cara, o pessoal muito prestativo, o pessoal da AutoQI, o Vinícius está aí, marcou para a gente várias videoconferências de apresentações da ferramenta, e aí não só os diretores participaram, como também engenheiros e arquitetos, entendeu? E a gente foi adequando o que a gente precisava à nossa realidade, entendeu? E aí sim, quando a gente viu o funcionamento disso tudo, a gente abriu uma licitação para a contratação dos softwares. Legal. Não foi no escuro, né? Está na AutoQI aí, nos ajudou bastante. Sim. O pessoal está perguntando ali bastante sobre projeto piloto. Se vocês fizeram interno, se vocês contrataram o primeiro projeto piloto, e qual que foi a experiência desse formato que vocês escolheram aí? Foi tudo interno, totalmente interno. Tivemos que aprender um pouco sofrendo, mas Sim. conseguimos.
Tá caminhando. A equipe lá é espetacular. Sinceramente, eu acho que eu trabalho num dos melhores locais de trabalho que existe. Legal. E aí vocês tiveram que fazer uma capacitação um pouco mais intensa para tirar ali os gaps e conseguir atender esse projeto piloto. Como é que foi isso, Arley? Não, então, depois dessas apresentações, né, a gente tinha recurso disponível, então não vamos perder tempo. Vamos adquirir. Hoje a gente está correndo atrás de uma capacitação que, se eu salvo engano, ela é 1.300 e poucas horas para 10 profissionais. Então, se vai ser ao longo de um ano, está em andamento. Então, a gente já sabe que os 10 escolhidos, nós vamos tirar ali 2, 3 horas por dia, vai ficar exclusivamente por conta dessa capacitação, e Legal. depois eles vão replicar, né, tudo isso que foi aprendido aos demais colaboradores, até por uma questão de custo, infelizmente a gente não consegue inserir todo mundo, né? E também de trabalho, porque senão pararia a secretaria aí por um ano, né? Sim, Então, a ideia é que esse pessoal depois vá ser os multiplicadores, assim como questões de licitações hoje funciona assim, né? Hoje tem 3, 4 que trabalham com isso e se o Arley tirar férias hoje, já não para nada mais. perfeito. A Marielle pergunta o seguinte: as novas contratações exigem conhecimento em BIM? Como é que vocês estão amarrando isso? Porque a nova lei de licitações, ela não obriga, né? Mas, inclusive, tem, para quem não acompanhou, tem um webinar da Liga BIM que foi falado sobre isso, né? Sobre a nova lei de licitações. Então, ela não obriga efetivamente, mas ela força, entre aspas, você a justificar por que você não está contratando com uma metodologia que é melhor, né? E aí, como é que vocês estão fazendo isso? Vocês estão exigindo de que forma, digamos assim? Hoje é o seguinte, assim, a lei realmente ela não exige, mas tem o decreto federal e no Paraná também tem um decreto estadual, né? Então, assim, a gente está, conforme eu mostrei num dos slides anteriores, a gente está procurando seguir aquelas fases que foram determinadas pelo governo federal. Tem a fase 1, a partir de janeiro do ano que vem já começa a fase 2, e a partir de janeiro de 28 é a fase 3, e aí todos os projetos são em BIM. Por quê? Sim. A gente já teve essa visão. A Foz ela tem muitos convênios com a União, né? Uhum. Construção de escolas, e também com o Estado. Então, acho que ano passado, salvo engano, a gente teve 8 campos de futebol em parceria com o governo do Estado do Paraná. E eles Legal. também exigem, né? Estão seguindo esse caminho da União, eles também já estão começando a exigir a plataforma BIM. Então, Uhum. assim, a gente sempre teve esse pensamento. Quanto mais rápido a gente se adaptar, mais rápido a gente vai conseguir cumprir as metas, né? Sim. A própria 1433 mesmo, a gente já tem muita coisa com relação a ela, entendeu? Uhum. Então, esse é o nosso pensamento. Se adaptar, a meta é até 2027 a gente está com o sistema BIM integrado e funcionando. Legal. Você vê que quando essa barreira cultural, ela já vem através de uma visão um pouco mais aberta sobre as possibilidades de se evoluir com o BIM, fica mais fácil esse caminho, né? Porque você vê prefeituras que acabam sofrendo muito, justamente porque não conseguiram ainda levar essa ideia para os cargos mais acima e que ajudam a dar esse impulso, né? Sim, Que bacana vocês conseguirem atravessar isso. A hoje Ju mesmo, perguntou ali se foi feito um BIP. Na verdade, não, né? Vocês fizeram alguns levantamentos de informação, chamaram empresas que tinham conhecimento, e aí, como você comentou, depois vocês abriram de fato aí a licitação já para justamente. adquirir, porque internamente vocês já tinham um conhecimento interessante também, né, Warley? Bem, e assim, é o que eu expliquei, né? No serviço público as coisas é um pouquinho mais demorada, porque a gente, enquanto funcionário público, a gente tem que fazer o que está escrito na lei. Ah, isso não está escrito na lei. Infelizmente eu não posso fazer, né? Uhum. Então, assim, sabe do processo de licitação, demora em torno de 6 meses. Se a gente fosse contratar uma consultoria para depois contratar o software, a gente nada perderia aí 12 meses, né? Que para a gente hoje, né, as primeiras licenças do pacote BIM, só para você ter uma ideia, vão ser renovadas em setembro agora. Já são 3 anos que começou a implementação disso, entendeu? Uhum. Então, a gente não quis perder todo esse tempo. Legal. Lucas,
posso fazer uma colocação até para ajudar e a fortalecer a nossa discussão, fomentar a discussão, na verdade, né? A nossa sugestão, eu acho que todo o trabalho que está sendo feito lá em Foz, acho que está excelente, né? Parabenizo a todos os envolvidos, mas eu queria apenas fazer uma sugestão para o que o Arley comentou agora. O caminho que a gente sempre sugere para os municípios e empresas privadas é que sempre se comece pelo diagnóstico e pelo plano de implementação. Por que que esse caminho é o melhor, né? No caso de Foz do Iguaçu, tem uma situação bem diferenciada pelo fato de vocês terem profissionais muito diferenciados, como você mesmo citou, né? Mas muitas vezes, Lucas, tem alguém que está com o vídeo vazando aí, você pode fechar, por Mas o favor? programa vai chamar quando? Vaza, fecha o vídeo, o áudio que está vazando, por favor. Ótimo, obrigada. Então, para de repente algum colega do setor público que está assistindo essa nossa live, de repente ele achar que o caminho também seja esse para poder acelerar, a gente não recomenda isso, né? O ideal é que se faça mesmo um diagnóstico. Hoje a gente sabe que em vários portais existe esse diagnóstico de forma gratuita, que o setor público, até mesmo, né, nos próprios materiais que a gente divulga aqui na Liga BIM, a gente disponibiliza gratuitamente esse diagnóstico que o município pode fazer para entender qual é o nível de maturidade dele, qual é o caminho que ele deve seguir, qual é o nível de investimento que ele tem que fazer em determinadas áreas. Com isso, se elabora um plano de implementação. Com esse plano de implementação em mãos, aí sim se traça toda uma trajetória para poder fazer essa implementação. Acho que o caso de Foz é um caso bem emblemático, porque vocês são diferenciados mesmo, né? Mas para que a gente só não deixe passar essa ressalva para orientar as demais prefeituras para que elas trilhem um caminho que não seja tão tortuoso assim, né? Que elas consigam um horizonte talvez Realmente, mais é aquilo que eu citei, né? Acho que cada um ele tem que se adequar à própria realidade, né? O nosso caso é um pouco Exato. diferente. A gente já tinha um link direto também com o Vinícius, com o Marcelo, o Alzuir, que é o colega nosso da informática, também já tinha um contato direto com eles. E foi até o Alzuir que fez esse meio campo aí, né? Quando ele percebeu que os nossos engenheiros e arquitetos já tinham uma expertise maior, ele que sugeriu essa ideia, né, de, vamos dizer assim, pular essa etapa, né, por já conhecer a ferramenta, e passamos a falar com o Vinícius e o Marcelo diretamente para aquisição mesmo. Mas isso é uma realidade de Foz, né? Cada um acha que exato, tem que exato, lá. exato. O detalhe é que o diagnóstico ele vai apontar para além de ferramentas, itens muito relevantes. Por exemplo, quais são os processos estruturantes que precisariam ser analisados, revistos, por exemplo, por onde começar, qual seria a melhor secretaria para começar, onde estão os profissionais mais qualificados ou mais motivados, né? Como a gente está batendo bastante nessa tecla, né? Foz é um caso à parte, a gente tem outras prefeituras, como, por exemplo, vale a pena a gente ressaltar que Jaraguá do Sul também é uma equipe totalmente diferenciada, né, como a de vocês, né, com altíssimo nível de profissionais, mas vale esse toque, tá, pessoal? Se possível, comecem pelo diagnóstico e plano de implementação para que vocês tenham um sucesso, um caminho bem trilhado e que vocês possam entender. A gente vê muitas prefeituras, às vezes, começando com eu peguei vários casos assim, né, onde eu cheguei em prefeituras e estava se fazendo a implementação em várias secretarias ao mesmo tempo, e no fim não dá certo isso, né? Vira uma grande confusão, nem a agenda de reunião se consegue fazer por não se articular, por não ter uma visão nem um plano, né? Então, mas assim, eu estou encantada, viu, Arley? E te convido aí para. Nós vamos conversar em particular, quem sabe levar o case de vocês aí para o BIMCREA para mostrar porque realmente o Paraná tem se destacado e cada vez mais prefeituras a gente tem conhecido com cases espetaculares, assim, estou encantada mesmo, parabéns vocês, Alto QI, Thiago, né? Thiago, não, desculpa, Vinícius, perdão, parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo lá de excelência, viu? Obrigado.
Não só o Arlen, né? Eu falo em nome da Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, e tem muito a melhorar. O Vinícius sabe disso, ele está por dentro aí do que a gente ainda pretende implementar e estamos torcendo para dar certo. Mas é isso, né? São os profissionais que a gente tem, que são pessoas assim fora da curva. E tudo também depende da gestão, né? O prefeito atual também é um cara que ele é muito visionário, sempre apoiou, né? Então isso conta bastante também. Sim, com certeza. Obrigado, Kézia, aí pelo complemento. Tem mais algumas perguntas, bastante, mas vamos lá. O pessoal está perguntando aqui o porte da equipe de vocês, uma ordem de grandeza, assim, o tamanho da equipe de projetos. Vamos dividir essa pergunta. A nossa secretaria hoje, ela não é só elaboração de projetos, né? Ela tem análise de projetos urbanísticos, né? O José Mário Truci Júnior cuida dessa diretoria. A gente tem a diretoria de uso e ocupação do solo, né, que é o Marduk. A de desenvolvimento de projetos, né, que hoje é a Diane. Parte orçamentária é o Luiz Brito. Drenagem é o Ivan. E tem uma parte de análise ambiental que é o Pablo. Mais a diretoria que eu faço parte, que é o Gustavo Fucasawa, que é a de projetos complementares. Então, assim, vamos lá. Hoje eu creio que a gente deve ter, na elaboração de projetos, mesmo que está utilizando essa ferramenta, acho que, não vou citar nomes, mas acho que entre 8 e 10 arquitetos. A parte de orçamentação, a gente tem 3 engenheiros civis. Certo. Projetos complementares, a gente tem 3 engenheiros civis, 2 engenheiros eletricistas. Não, 3 engenheiros eletricistas. Ah, tem mais gente aí? Tem, né? Fora as outras diretorias também que contam com Sim, arquitetos e engenheiros civis, engenheiros ambientais. É uma equipe, eu acho que é grande, é grande, né? né? Hoje, assim, é maior. Mas quando E a a, e gente a implementação começou pela área de projetos mesmo, pela área de elaboração de projetos. está em controle de projetos, que é a diretoria da Diane, até hoje é lá, né? Eles que lidam mais com essa parte do BIM. Mas vai ficar mais integrada, assim, a diretoria de gestão de projetos, a diretoria que eu faço parte, que é de projetos complementares, e a de gestão e controle de recursos, que cuida da parte de orçamento. Até na apresentação do Visos mesmo, essa integração caiu para a gente como uma luva lá. Mas Sim. deve ter 8 a 10 arquitetos, acho que uns 7, 8 engenheiros civis, 3 engenheiros eletricistas, mais 3 assistentes administrativos. É uma equipe robusta, né? Para atender 18 secretarias e 4 autarquias. É, A demanda é grande. sim, legal. Lucas, tem uma pergunta quente aqui no chat. O Marcos Romano até já respondeu. A Marielle perguntou, o Marcos Romano respondeu. Marcos Romano, nosso oráculo do BIM. Nós vamos fazer um quadro para ele, né? Oráculo do BIM. Ele merece esse nome, esse título, né? Mas acho que vale a pena a gente extrapolar, além do chat, a resposta dele. E a pergunta da Marielle é o seguinte: para a contratação de projetos, pedem acervos de projetos em BIM? Bom, vocês pedem, Arli? A ideia nossa é que a partir de agora a gente vai pedir. A gente fez uma vez, eu nem não posso afirmar com certeza se foi nessa gestão, eu acho que não, foi na Uhum, gestão anterior. E aí é que você comentou do caderno técnico, né? Que foi também uma das coisas que fez a gente melhorar isso. Fizemos uma contratação de projetos, não foi em BIM à época, e acabou que isso não deu muito certo também, vários fatores. Mas a nossa ideia hoje, até na apresentação eu falei, né? O BIM ele já não serve mais só para o serviço público, uhum. porque a ideia futura, quando a nossa demanda é muito grande, a gente não consegue atender tudo. Então, assim, para contratarmos projetos, vai se exigir sim que sejam feitos em BIM e com certificação BIM dos profissionais. Então, Então, tá aí a vamos. minha dica para vocês, tá? Dica aí, se alguém discordar de mim, por favor, fique à vontade. Mas a nossa dica é que vocês não peçam a CAT ainda.
Sabe por quê? Porque o CAL eu não sei, Marcos Romano disse que ainda não existe, né, critério para validação para registro de CAT no CAL. O CREA eu tenho certeza, tá. CREA você não tem como fazer uma CAT. O que os profissionais hoje têm feito? Eles têm colocado observação na Uhum. ART, e essa observação, ela muitas vezes pode acabar sendo derrubada aí num processo, né, a gente não tem visto isso como uma prática muito recorrente, enquanto não se estabelecer esses códigos de serviço BIM corretamente pelo CAL, pelo CREA e pelo CONFEA, né. Eu posso te dizer, Arlen, que isso está em andamento, está em tramitação, tá, mas a recomendação é que a gente sugere é que vocês, peçam, ao invés de uma obrigatoriedade de apresentação de projeto em BIM, que vocês já façam, por exemplo, ao contratar, a exigência da entrega de um BEP. E ao entregar um BEP, por ali vocês já vão avaliar se a empresa tem conhecimento ou não, e também, fazer as reuniões de apresentação parcial desses modelos de forma semanal. Também vocês vão avaliar se a empresa tem conhecimento ou não. Então, por ali vocês podem colocar no contrato a desqualificação da empresa, rescisão contratual, enfim, caso vocês não percebam o nível de conhecimento, porque hoje a gente não tem nenhum organismo certificador. Ainda não temos, tá? Nem de profissionais em BIM, foi amplamente falado no BIM Fórum isso, né? Não temos ninguém ainda que certifique profissionais em BIM, nem processos e nem CAT. Então a gente está ainda nesse limbo, né? Quanto a isso já, e até sugeriu que fizesse uma escala de pontuação, né? Mas aí a gente sabe, né? Tem aqueles engenheiros que só assinam e tal, talvez não seria o melhor método, porque ele teria um quantitativo grande e não teria como medir o qualitativo disso, né? Sim, É uma ideia, sim, preço e técnica, o nosso Tribunal de Santa Catarina não recomenda que seja nossa, feita a questão da pontuação, então a forma mais fácil que a gente tem indicado é essa que eu comentei anteriormente, né, para facilitar o trabalho de vocês. o jurídico já nos alertou quanto a isso aí. Mas assim, é o que eu falei, mais cedo ou mais tarde, para o serviço público vão ter que adotar o BIM, não tem como correr, os decretos estão aí, e é uma ideia embrionária ainda, mas já, né, como diz aí, já estamos dormindo com esse barulho aí. Exatamente. Ó, o Boa noite, professor pessoal, Rogério tudo chegou aí, bem? ó. Tudo bem, professor? Desculpa, tudo bem, desculpa ter chegado só agora, eu estava dando aula até agora, e só agora acabou, eu dei um pulo aqui só para dar um oi para vocês. Boa Ah, noite aí a legal. todos. Boa noite. Legal, foi uma conversa bacana, professor. A gente ouviu aí a case da Prefeitura de Foz, e aí o pessoal tá interagindo bastante. Acho que vai faltar tempo hoje, hein, Kézia? Para todas as perguntas e para todas as interações. A galera tá curiosa aí, querendo saber como é que as coisas foram acontecendo. Tem uma pergunta da Raíssa, por exemplo: vocês desenvolvem o projeto internamente até a fase de projeto básico ou desenvolve e depois contrata, né, projeto básico e executivo? Vou refazer. Até o anteprojeto, depois contrata básico e executivo Hoje é ou desenvolve totalmente tudo? tudo, Totalmente. hoje a gente desenvolve tudo. É claro que com a lei nova, tem alguns projetos mais complexos, que a intenção é fazer por contratação integrada ou Algumas semi-integrada. disciplinas? Isso, dependendo. A gente tem algumas coisas mais específicas, por exemplo, projeto de restauração de centros históricos, né? A gente entende que tem que ter uma equipe, né, específica para isso, que faça um trabalho de levantamento, né? E nos dê as diretrizes referente a isso, né? Então, assim, questão de pontes maiores também, entendeu? Mas hoje, dentro das obras que a gente desenvolve, é feito totalmente pela Secretaria de Planejamento e Captação de Recursos. Legal. Aquela hora tu estava comentando que vocês, estão para contratar ou já contrataram uma capacitação, né. E aí a Kézia até perguntou, vou retomar aqui, Kézia, a sua pergunta,
para que especificamente é essa capacitação? Acho que nesse ponto, acho que o Vinícius pode falar melhor do que eu, né? Mas é sobre a utilização de todos os softwares, extrair o Tá. máximo possível de todos os softwares, entendeu? É focada nas Resumidamente, ferramentas, então. E não seria interessante, como sugestão, né, dividir essa quantidade de horas de capacitação em processos e ferramentas e no escopo, talvez então, isso e já isso, realmente diariamente, semanalmente, mensalmente, é uma capacitação bem longa, né? O Vinícius está aí de prova, ela foi 100% elaborada para a nossa necessidade, tá? Para o nosso dia a dia ali que foi apresentado. legal. E está em trâmite ainda, né? A gente sai, como eu citei, no órgão público, a gente, né, tem toda a morosidade, porque são vários trâmites, passa por várias secretarias, análise jurídica, até a gente conseguir licitar isso aí. E principalmente pelo fato de vocês fazerem tudo aí, né? Então essa capacitação ela fica bastante rica para poder atender toda esse preparo dos profissionais que vão estar aí qualificados para. Muito bom, É obrigada, Warley. isso. Então é isso, não sei se o professor quer complementar alguma coisa. Não. É, Obrigado, Lucas. Tá de boa. show. Vinícius, quer complementar? Quer agregar Opa, alguma coisa bacana. aí? Bacana, pessoal. Boa noite a todos. Muito bacana esse projeto, né, que nós estamos desenvolvendo junto à Prefeitura de Foz do Iguaçu. Né? É algo que nós da AutoQI já conversamos com a Prefeitura, vamos colocar, entre aspas, que nós já iniciamos esse processo lá em 2021, quando o Alzuir, bem como o Arley pontuou ali, né, nos procurou em busca de soluções, né, em busca de softwares que pudessem ajudar o desenvolvimento dos projetos deles, né? Na época, somente projetos estruturais e projetos de instalações, né? Na época, nós fizemos um fornecimento, se não me falha a memória, foi em agosto de 2021, né, que nós atendemos a Prefeitura de Foz do Iguaçu com os nossos softwares. E o bacana é que de lá para cá, eles têm se mostrado cada dia mais interessados, cada dia mais com vontade, né, focados em implementar, né, a metodologia BEM dentro da prefeitura. Então, isso mostra que a maturidade deles perante ao BIM está muito além do que a maturidade de outras prefeituras, né? Eu digo isso com propriedade, porque nós da AutoQI, especificamente do nosso setor aqui, que é o setor de órgãos públicos, nós sentimos muito isso, né? Nós conseguimos ter a visão de quando a prefeitura ela já está enxergando à frente e de quando a prefeitura ainda está com muitas dúvidas, né? A prefeitura ainda está caminhando a passos lentos. Vinícius, eu ainda uso um software CAD ainda para fazer os meus projetos. Não trabalho com a compatibilização BIM ainda. Né? Então, existem ainda muitas prefeituras nesse patamar, né? Diferente, né, do patamar que Foz do Iguaçu já se encontra hoje, né? Então, Foz do Iguaçu agora, em 2023, iniciou esse processo, né, de licitação, né, para adquirir uma implantação, né, e implementação BIM dentro do órgão público, né? Algo que para nós da AutoQI aqui foi muito bacana poder voltar a trabalhar com Foz do Iguaçu, né, nesse sentido, e dizer que todo esse processo que está acontecendo está sendo muito bacana, né, muito enriquecedor para ambas as partes ali, né, e dizer que a AutoQI tá mais do que à disposição aí, não somente de Foz, mas de todos os órgãos públicos que sentirem a necessidade, né, de, muito além de ter somente softwares, mas sim ter um serviço de implantação BIM no seu órgão público, né, porque eu costumo dizer que nós da AutoQI, nós não somos somente uma fábrica de software, nunca foi esse o nosso intuito, mas sim nós somos uma empresa que traz soluções,
né, para o mercado e, em específico, aí, soluções para o mercado público, né, que envolve a engenharia civil. Legal. Obrigado, Vinícius, aí pela contribuição. Obrigado, Arley, pela disponibilidade. Tem mais perguntas aqui chegando. Eu acho que a gente vai precisar, enfim, vamos deixar aí os contatos do Arley, contato do Vinícius, e aí a gente vai tirando essas dúvidas. O que tu acha, Kézia? Eu acho sensacional a gente fazer isso e eu queria aproveitar, quero pedir desculpas, tá, pessoal, vocês que não estão me vendo aí, eu tô só no áudio aqui sem o vídeo porque eu tô com uma internet um pouco instável, tá? Mas eu queria aproveitar o momento para agradecer de novo todos que tiveram aqui presentes e falar que a ideia, Lucas, é a gente convidar o pessoal a lançar essas perguntas no nosso fórum, na nossa plataforma. A nossa plataforma é www.conexãobim.com.br. A gente também tem um grupo no WhatsApp que o Lucas colocou aqui para a gente. Lucas, se pudesse colocar novamente para o pessoal entrar ali e fazer parte do grupo. A gente também quer anunciar para vocês que a partir da semana que vem, tá? Últimos dias da plataforma, ou melhor, do grupo do WhatsApp ali com interação, a partir da semana que vem a gente vai estar silenciando o grupo e todas as perguntas e interações elas vão começar a ocorrer diretamente dentro da nossa plataforma Conexão BIM. Então, essas perguntas estarão lá, vídeos do professor Rogério Lima, que ele está sempre publicando também para nós, estarão lá na nossa plataforma, vários cursos, muito material aí de parceria de várias empresas, inclusive da AutoQI, que o Vinícius colocou agora, né? Inclusive, conheço a trajetória de vocês de muitos anos, né, Vinícius? Parabenizo e acho muito, muito importante a tua fala, né? Que a gente às vezes fala de uma forma das empresas de software associando como se fossem realmente vendedores, né, de softwares, mas a gente precisa entender o valor que cada trabalho tem, né? Às vezes a consultoria, muitas vezes ela é vista como um gasto, né, como uma despesa, e na verdade é um investimento. O software, ele também tem que estar atrelado a tudo isso, junto com o processo. Então, é muito legal desmistificar esse conceito para a galera, né? Então, acho que só fazendo a minha fala final, para passar de repente a palavra para o professor Rogério Lima, eu agradeço de novo, falei da plataforma. Queria também falar rapidamente que nós estivemos nas 2 últimas semanas aí numa agenda bem intensa, né? Tivemos no BIM Fórum Brasil, falamos da Liga BIM. A partir desse evento, a gente trouxe quase 100 pessoas aí para o nosso grupo. É sensacional a exposição que a gente teve aí dos trabalhos. Tivemos no dia de conexão lá em Belo Horizonte, também trouxemos várias pessoas para o nosso grupo e estamos aí em desenvolvimento com um projeto que a gente trouxe lá de Lisboa, o projeto do Parque do Baúto, que em breve vocês vão ver muita coisa a respeito disso, tá? E também estamos aí com um projeto Conexão BIM Social, quem quiser saber mais, tem que acessar a nossa plataforma, se cadastrar, fazer parte desse projeto que vai escolher 5 pessoas para receber durante 6 meses licenças gratuitas, treinamentos gratuitos e também consultoria. Vai receber, inclusive, uma licença do Kvisos, viu, Vinícius? Exatamente. Parceira aí do nosso projeto. Várias empresas aí se mobilizaram, se sensibilizaram, estão fazendo parte disso, tá, gente? Meu recado é esse. Amanhã a gente vai ter um evento lá na NSC em Santa Catarina, em Florianópolis, né, para falar também da Liga BIM, projeto Gestão de Valor. E depois eu passo maiores informações aí dos resultados do evento. Professor Rogério, falei demais, né? Mas fica à vontade, aí quiser fazer suas considerações finais. Nada que nada, Kézia, sempre um prazer. É, basicamente é só para me dar mesmo boa noite a vocês e desejar que essas reuniões acabem por sempre agregar mais no dia a dia de vocês, dos trabalhos, né? Que tudo que foi discutido aqui possa sempre ser um degrau a mais, né? Em tudo que vocês andam produzindo. Desejar ainda mais sucesso para os envolvidos aí nessa implementação na Prefeitura de Foz.
tá? Parabenizar e desejar ainda mais sucesso. Muito obrigado a todos, boa noite. Valeu, Vinícius, Ô, quer falar? Tava com a Isso, mãozinha levantada aí. isso. Só deixar um recadinho, deixei meu contato aqui, o QR Code, que salva o meu Show. contato no celular de vocês, tá? Então, esse é meu contato. Precisando de alguma coisa, a AutoQI aí tá sempre à disposição, né, para atender vocês, tirar dúvida, quiser bater um papo, marcar um café, a gente está à disposição e eu convido vocês a visitar a nossa nova sede aqui no centro de Florianópolis, né, sede que foi totalmente remodelada utilizando a tecnologia BIM, utilizando nossas soluções BIM, né, soluções com nuvens de pontos. Então, convido vocês a visitar a nossa nova sede, né, ficou muito linda, ficou muito bacana. A Kessia, eu já encontrei ela algumas vezes lá, ela já conhece a nossa sede. Então, fica o convite para vocês, né, quiserem conhecer, pode entrar em contato comigo, a gente marca um cafezinho lá. Ô Fechou. Vinícius, você me lembrou de uma coisa importante que eu já ia deixar passar batido, tá? Nós, início agora de julho, vamos fazer aí um tour por Santa Catarina. A AutoQI é uma das empresas aí que vai estar com a gente, a Solibre também, David Pinto, a empresa da nossa amiga Kalinde, várias empresas catarinenses e também de fora de Santa Catarina vão rodar o estado pelas 6 macro-regiões. A gente vai rodar o estado para falar com o projeto Liga BIM Prefeitura Santa Catarina. Aí esses eventos serão presenciais, né? E a nossa pauta vai ser falar com os municípios, sensibilizar os municípios da região do entorno onde nós vamos passar, e também na parte da tarde a gente quer conversar com as construtoras, levando cases de empresas projetistas que já estão fazendo projetos incríveis, e quem quiser saber maiores informações, na plataforma da Conexão BIM. Ah, eu quero expor o meu trabalho, quero participar, quero expor o meu trabalho. Acesse o site, se cadastra, fala com a gente e fica atento na agenda de por onde nós vamos passar. A gente ia alugar uma Kombi e ia adesivar ela e ia ser o Combim, né? Mas eu não sei se ia ser muito. O que você acha, professor Rogério? Ia ser muito Boa, ousado esse. que legal. Boa, meu. O Legal, Combim, legal. mas acho que de repente ia ser muito fora da coisas ousadas assim, né? Essa veia de marketing da Kes, hein, professor? Meu Deus. Cara, não tem jeito, bicho. É Sensacional. inevitável, é inevitável. Quem Muito sabe, bom. se der tempo, a gente adesiva. Aí vamos chamar, adesivar a logo da AutoQI, a logo de todo mundo aí que quiser colocar a logo no Combim. Show. Isso aí, gente. Obrigada, tá? Gente, obrigado, viu? Boa noite. Obrigado aí pela presença de vocês. Daqui, né, no máximo aí 24 horas, esse vídeo deve estar lá na plataforma. E aí vocês conseguem assistir. Quem não conseguiu, manda aí para quem não conseguiu, tá bom? É isso. Um abraço, Arley. Obrigado. Vinícius, obrigado. Professor, Kézia, galera. Agradeço. Até o próximo encontro. Um abraço. Valeu, Um gente. abraço. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.